O torneio Roberto Gomes Pedrosa é derivado do torneio Rio-São Paulo, que a partir de 1967 passou a contar com equipes de todo o Brasil, ganhando assim o carinhoso apelido de Robertão. Em 1968, a competição, antes administrada pelas federações Carioca e Paulista, passou a ser organizada pela CBD, antiga Confederação Brasileira de Desportos, precursora da Confederação Brasileira de Futebol. Considerado o embrião do atual Campeonato Brasileiro, o Robertão teve em 1967 o Palmeiras como primeiro campeão. E para quem acha que a rivalidade entre Grêmio e Internacional envolve apenas casos recentes, não conhece a história profundamente. Naquele mesmo ano, o Grêmio, que não tinha mais chances de ser campeão, perdeu para o Palmeiras no Pacaembu, consagrando assim o Verdão. Enquanto isso, seu rival Internacional, assim como em 2009, ficou apenas na vontade de ser campeão, já que havia vencido o Corinthians um dia antes e esperava uma ajuda do tricolor gaúcho, algo que beira o impossível. Mal poderia imaginar o torcedor colorado que no ano seguinte o Inter voltaria a ser vice-campeão, pois o Santos venceu o Vasco e a vitória do Internacional em cima do Palmeiras não foi suficiente. Na final de 69, a Academia de Futebol não deu chances ao azar e confirmou mais uma conquista, vencendo o Botafogo de Garrincha. Em 70, ano de Copa do Mundo, a fórmula dos 3 anos anteriores foi mantida e no quadrangular final, o Fluminense surpreendeu o timaço do Palmeiras e conquistou o seu primeiro título nacional. Assim se encerrava a Taça de Prata, ou Robertão. Desaparecia a era do futebol romântico do preto e branco e começava a era pós-tricampeonato mundial. E o primeiro campeão do novo formato assumido pela atual Confederação Brasileira de Futebol foi o Atlético Mineiro, derrotando o São Paulo em uma final difícil e equilibrada, realizada através de um triangular entre o Galo Mineiro, o Tricolor Paulista e o Botafogo. Sensacional, Márcio Ramos, cruzou para a meta, é para o Marinho, cabeça na bola, gol! O primeiro clube a conquistar o bicampeonato da nova competição foi o Palmeiras de Ademir da Guia, que exibiu o futebol da segunda academia do Palestra Itália. O Verdão venceu em 72 e 73. Em 73, Ramon do Santa Cruz foi a grande surpresa da competição, sendo o artilheiro com 21 gols. Em 1977 aconteceu a primeira decisão definida nas penalidades. O São Paulo venceu seu primeiro título derrotando o Galo. O Internacional venceu em 75 e 76 e em 79 se tornou o primeiro time a conquistar 3 títulos desta nova competição e conseguiu também algo que até hoje ninguém nunca conseguiu: vencer o Campeonato Brasileiro invicto. Nesta competição participaram 94 equipes, recorde absoluto até hoje. Dentre elas, o MAC, 26º colocado, o Moto Clube, que ficou na posição de número 76, e o Sampaio Correia, que também não foi bem e acabou na 83ª posição. Em 1980 surgia um novo papão de títulos do Campeonato Brasileiro. Depois da história revelar o Santos de Pelé e a Academia do Palmeiras, o Brasil era apresentado ao Clube de Regatas do Flamengo. Wright deve apenas rolar o Zinho. Não, o Júnior manda direto, gol! De um certo galinho chamado Zico. Em 1980, o rubro-negro da Gávea vinha de um inesquecível tricampeonato carioca, mas precisava se firmar como grande equipe do futebol brasileiro. E para o bem do futebol, o time que tinha Adílio, Leandro, Júnior, Raul, Andrade, Paulo César Carpegiani, Tita, Nunes e Zico se tornou campeão ao vencer o timaço do Atlético Mineiro, que tinha o melhor atacante do futebol nacional, o camisa 9, Reinaldo, que apesar de todos os problemas, se tornou no maior empecilho na dura conquista da equipe rubro-negra. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito, golaço sensacional, golaço de Nunes! Em 1982, o Fla voltou a vencer a competição, derrotando o Grêmio, que um ano antes havia vencido seu primeiro campeonato. Em 1983, uma decisão para ficar cravada na história do futebol mundial.
pois começava o fim daquele Santos brilhando de 2 décadas e começava uma paixão definitiva, chamada Flamengo. As duas equipes duelaram no Morumbi para 114 mil pagantes e o Santos venceu. Porém, no Maracanã, o Flamengo não deu chances ao rival e venceu por 3-0. Essa final marcou também por ter quebrado um recorde, o de maior público entre todas as edições do Campeonato Brasileiro, pois mais de 155 mil pessoas entupiram o Maracanã, literalmente. Parte para cima de Gilberto, tira o cruzamento, Adílio bate de cabeça. Nos anos 90, o Brasileirão ficou marcado pelo primeiro título do Corinthians. Em 90, pelo surpreendente Bragantino. Em 91, a volta do Palmeiras ao cenário nacional depois de 2 décadas em jejum. A equipe formada por Luxemburgo e fortemente patrocinada pela Parmalat venceu 2 campeonatos seguidos, 93 e 94. Em 2002, uma das decisões mais marcantes em todos os tempos, o Santos de Robinho e Diego surpreendeu a todos, se classificando na última rodada após o tropeço do Cruzeiro. Na final, o Peixe sofreu, mas derrotou o rival da Marginal por 2 vezes, 2-0 de virada e 3-2. Repartiu Robinho, encara a marcação, sambou pra lá, sambou pra cá, botou na frente a pênalti. Em 2003 começou a era dos pontos corridos com o Cruzeiro de Luxemburgo, outra vez vencendo de ponta a ponta a competição. O último campeão brasileiro foi o Corinthians, que de forma meio burocrática, vencendo por margens bem pequenas, se tornou pentacampeão nacional. E neste final de semana começa mais uma longa caminhada em busca de novos recordes, novos craques e, claro, da maior conquista de clubes do futebol mundial, o título de campeão brasileiro. A sorte está lançada e o jogo aberto estará trazendo todas as emoções.